meu nome é Wanderson. Vou fazer aqui um trabalho sobre criptografia assimétrica. Neste trabalho nós vamos abordar os princípios básicos da criptografia assimétrica, os requisitos para um algoritmo ser considerado uma criptografia assimétrica e os dois tipos de criptografia assimétrica. Então a criptografia de chave pública, ou também conhecida como criptografia assimétrica, ela foi desenvolvida para resolver um dos problemas mais difíceis que a encriptação simétrica tinha, que era o compartilhamento seguro de chaves. Então, diferentemente dos algoritmos simétricos, que era de substituição e permutação, a criptografia assimétrica ela é baseada em funções matemáticas. Ela usa duas chaves separadas, uma chave para criptografar as informações e a outra chave para descriptografar as informações. Então, vamos pegar aqui um exemplo, Maria. Vamos colocar um exemplo. Maria deseja enviar uma mensagem aqui confidencial para João. Então a Maria ela cifra a mensagem usando a chave pública de João. E quando o João ele recebe a mensagem, ele decifra usando a chave dele privada. Então nenhuma outra pessoa consegue decifrar essa mensagem que Maria enviou para João. Somente João consegue decifrar utilizando a chave privada dele. Então, mesmo que tenha outras pessoas, um hacker ou outros, escutando a mensagem entre Maria e João, mesmo sabendo a chave pública de João, sabendo a chave pública de Maria e tendo de posse a mensagem cifrada enviada por Maria, ele não conseguirá ter acesso às informações sem a chave pública de João. Diferentemente de uma mensagem cifrada com uma chave pública, quando uma entidade, uma empresa, ela quer fazer a sua assinatura digital e mandar uma mensagem cifrando essa mensagem com a sua chave privada, todos os que têm ou que possuem a chave pública dessa entidade, dessa empresa, conseguem ler a mensagem criptografada usando aqui a chave privada da entidade. Então todos que têm a chave pública da empresa conseguem ler essa mensagem que a empresa enviou de forma criptografada com a sua chave privada. Porque desta forma a empresa está assinando que ela é quem enviou de fato a informação, a mensagem. Os requisitos do algoritmo de assimétrico. O algoritmo ele precisa ser computacionalmente fácil. Ele precisa ser computacionalmente fácil gerar um par de chaves, sendo uma chave pública e uma chave privada. O algoritmo ele também precisa ser computacionalmente fácil para decifrar em tempo polinomial como função do tamanho da entrada dessa chave. Então, como vimos aqui, se o emissor, João, conhecendo a chave pública de Maria e a mensagem a ser cifrada M, ele gera um texto cifrado C. Então, com a chave pública e a mensagem cifrando, gera o texto cifrado C. E o receptor, conhecendo, no caso, o texto cifrado C, usando a chave privada, ele consegue decifrar a mensagem. Ou seja, possuindo a chave privada e o texto cifrado, ele consegue decifrar a mensagem, obtendo aqui o texto original. Outro requisito para o algoritmo ser considerado assimétrico é um problema de inviável seu esforço para solucionar aumentar mais rapidamente do que o polinomial em função do tamanho da entrada. Então, é computacionalmente inviável que um atacante, conhecendo a chave pública, determine qual é a chave privada. Também é computacionalmente inviável que um atacante, conhecendo a chave pública e o texto cifrado, recupere a mensagem original. Então, estes são os requisitos para um algoritmo ser considerado de criptografia assimétrica. Vamos ver agora alguns tipos de criptografia assimétrica. Vamos conhecer o algoritmo RSA e a criptografia de curva elíptica, ECC. Então, o RSA ele foi desenvolvido em 1978 e o nome RSA ele é formado com as iniciais dos autores dele.
que é o Ron Rivest, Aldo Samir e o Len Adlen. Então a segurança do RSA ela é baseada na dificuldade de se faturar números grandes. O RSA é uma cifra de bloco em que o texto, claro, e o cifrado são inteiros, entre 0 e n-1 para algum n. E o tamanho padrão para o comprimento de chave n é de 1024 bits. Isso equivale aproximadamente aí a 309 dígitos decimais. Porém, no entanto, o NIST, que é o órgão de padronização americano, ele recomenda que o tamanho de n seja de 2048 bits para aumentar a segurança do algoritmo. Algumas características do algoritmo RSA, como a gente pode ver, ele já é bem estabelecido no mercado. Então, a RSA ela foi descrita pela primeira vez lá em 70. E ela é bem conhecida e usada para transmissão segura de dados. E isso tem durado aí ao longo de décadas. Né? Então ela é muito bem conhecida e utilizada nos nossos dias. A RSA ela também se baseia na dificuldade de considerar grandes inteiros. Então fatorar grandes inteiros para identificar números primos é intensivo em processadores e, portanto, ele tem sido muito eficaz como defesa até agora. Mas vem com sobrecarga, né? A geração de chaves lentas, consumo máximo de recursos de computador, por exemplo. Outra característica do RSA é a escalabilidade, né? Que ela não é ideal. Essa é uma falha significativa em um momento em que sabemos que a proliferação de dispositivos ligados à internet, que é a internet das coisas, colocará demandas em um sistema que já deve ser obsoleto até 2030. O RSA ele é vulnerável contra computadores quânticos e ataque de força bruta. Portanto, um novo algoritmo ele é necessário, o que pode oferecer um melhor desempenho para um nível de segurança especificado. Outra característica de criptografia muito rápida e muito simples. Então, a criptografia RSA ela é baseada em princípios simples. E no ambiente certo, ele pode ser executado mais rápido do que o ECC. A RSA ela pode não ser escalável, mas em certas situações, por exemplo, para organizações internas, ela pode ser mais rápida. Então, na RSA, a confiabilidade e a segurança retornam ao nível de dificuldade de faturação integer. Agora, algumas características do algoritmo ECC. Então, o ECC ele é o método de criptografia mais recente. Significa que a criptografia de curva elíptica e promete maior segurança, maior desempenho, mas com comprometimentos de chave mais curtos. Isso torna o ECC ideal para a atualidade, que existe muitos dispositivos móveis. Então, apenas para uma comparação, a chave do ECC de 256 bits equivale à mesma segurança da chave RSA de 3072 bits, então a diferença é muito grande. Os comprimentos de chaves mais curtos do ECC eles requerem menos poder de computação, o que significa conexões mais rápidas e seguras, principalmente para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, que estão em movimento. Então, o uso do ECC ele é endossado ainda pela Agência de Segurança Nacional norte-americana. Por outro lado, embora a teoria do ECC já exista há algum tempo, só recentemente esses produtos ECC começaram a aparecer no mercado. E ele tem havido um grande interesse ali, criptoanalítico sustentado para provar algum ponto fraco. O atrativo principal do ECC em comparação ao RSA é que ele oferece igual segurança por um tamanho de chave menor, reduzindo lá o overhead do processamento, como eu tinha falado. Porém, infelizmente, o nível de confiança no algoritmo ECC ainda não é tão alto quanto temos confiança no algoritmo RSA. Então, o algoritmo RSA, uma curva elíptica, ela é definida por uma equação em duas variáveis com coeficientes. Então, em geral, as equações cúbicas para curvas elípticas, ela tem a seguinte forma conhecida como equação Ring-Strauss, que é y ao cubo mais axy mais by, que é igual a x elevado ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e. Vamos considerar aqui a equação Q igual a QP, onde Q, P e EP, A e B, e K, ele é menor que P. Então é relativamente fácil calcular que, dados que K e P, mais relativamente difícil determinar K, dados que Q e P. Isso é chamado de problema de logaritmo discreto para curvas elípticas.
formar um sistema criptográfico usando, né, essas curvas elípticas, nós precisamos encontrar um problema difícil correspondente a fatorar o produto de dois primos, ou calcular o logaritmo discreto. Algumas características do algoritmo ECC. Ele se baseia na detecção do logaritmo separado de uma curva elíptica aleatória. Ou seja, o algoritmo ECC ele funciona no problema de logaritmo discreto da curva elíptica, que é difícil de quebrar para hackers. Não há uma solução conhecida para o problema matemático colocado pela equação que produz a curva elíptica em um gráfico. E por isso, a única solução é tentar números aleatórios. No entanto, cada tamanho de bit ele fornece mais opções que o RSA, tornando difícil que a abordagem da força bruta seja improvável de ter sucesso. Outra característica é que algoritmos ECC baseiam, né, chaves mais curtas na criptografia ECC são tão fortes quanto chaves longas para RSA. Isso resulta, né, em muito menos sobrecarga na rede, permitindo que um desempenho mais rápido e uma melhor experiência de cliente ou mais espaço para o crescimento, pois cada bit adicional dá mais opções do que cada bit adicional no RSA. Isso também significa um crescimento mais lento no tamanho do bit ao longo do tempo, o que torna mais escalável, potencialmente, para a internet das coisas. Outra característica é o menor tamanho de certificado. Por quê? A quantidade de informações necessárias para a troca de validação é significativamente menor do que a RSA, ela diminuindo ainda a sobrecarga da rede e aumentando o desempenho, o que proporciona uma melhor experiência do usuário ou do cliente. Também ela melhora a escalabilidade, fornecendo um ambiente em que o aumento do tráfego pode ser tratado do servidor por causa da sobrecarga mais baixa, sem alterar a infraestrutura. Além da outra característica, o baixo consumo de CPU e uso de memória. O ECC ele consome menos energia computacional e recursos da bateria. Então, o certificado RSA ele pode conter 450 solicitações por segundo, com 150 milésimos, né, de segundos de tempo em média de resposta. E onde o ECC ele requer apenas 75 milissegundos para responder a mesma quantidade de solicitações por segundo. Então, o ECC ele tem um ótimo tempo de resposta quando se comunica com um servidor para desktop. Outra característica é o SSL híbrido para ECC funcionar. Então, para algumas organizações é necessário que um site funcione com sucesso com um equipamento mais antigo. E neste caso, cada organização ele deve considerar uma técnica em certificados híbridos que permite que o algoritmo ECC suporte até mesmo um certificado raiz confiável, que é o RSA. Aqui vemos uma tabela com uma comparação de tamanhos de chaves em termos do esforço computacional. Então, a segurança do algoritmo específico, né, e do comprimento da chave. Na tabela aqui abaixo nós vemos uma comparação dos algoritmos RSA e ECC, que mostra como o comprimento da chave ele aumenta ao longo de um período devido à utilização, né, atualização em software de computador e combinação aí de hardware. A razão por trás da escolha do ECC para organizações é uma chave mais curta usada contra chaves RSA longas. Então, se usarmos curvas ECC para a seção AES de 256 bits, enquanto a chave RSA é de 15.360 bits, ela é necessária para a segurança de 256, o que é computacionalmente inviável, né, no sistema atual. Se fizermos a comparação, o ECC ele precisa apenas de 512 bits. Essa enorme diferença realmente torna o ECC um algoritmo que deve ser a substituição aí do RSA futuramente. Então, este foi o fim da apresentação.